Olá, investidores. Bem-vindos a mais uma análise aqui das fontes que a gente recebe. O objetivo, como sempre, é destrinchar as notícias internacionais da semana, né? Tentar conectar os pontos para quem busca informação de qualidade. Isso aí. E olha, esta semana o cardápio tá cheio, viu? Decisão do Federal Reserve lá nos Estados Unidos, a reação dos mercados, aquela situação meio complicada dos elétricos na China, enfim, muito assunto. Vamos separar aqui o que é Estados Unidos, o que é mundo, foco no internacional. Exatamente. A ideia é essa mesma. E além da manchete, né? Entender como esses dados econômicos, as decisões políticas, como tudo isso bate nas empresas, nos setores. É filtrar o que importa mesmo e, quem sabe, achar um ângulo diferente. Perfeito. Então, bora começar pelos Estados Unidos. A semana lá foi toda em torno do Fed, né? Primeiro a expectativa, depois a decisão sobre os juros. Mas antes da decisão em si, saíram os dados que deixaram o cenário meio turvo, né? Sem dúvida. De um lado, a gente teve uma revisão bem forte nos números de emprego. Coisa grande. Grande quanto? Olha, os dados mostraram que, na verdade, foram criadas quase 1 milhão de vagas a menos até março do que tinham estimado antes. Isso, claro, levanta dúvidas sobre a força real da economia americana, do mercado de trabalho por lá. 1 milhão a menos? Nossa, é uma diferença brutal, não é? Faz a gente pensar na precisão desses indicadores, como eles são feitos ali no calor do momento. Visões assim fortes sempre geram esse debate, né? Sobre a metodologia, a dificuldade de capturar a dinâmica na hora. Mas olha que curioso. Apesar dessa revisão apontar para um mercado de trabalho talvez mais fraco... Veio o outro dado na contramão. Exato. As vendas no varejo de agosto vieram mais fortes do que o pessoal esperava. O consumo mostrou fôlego, sabe? Principalmente online, roupa, artigo esportivo. E teve um retorno do pessoal gastando em restaurante, bar. Ah, interessante. E por que isso? Algumas análises ligam isso à força do consumo das famílias de renda mais alta, que talvez sintam menos o aperto. Entendi. Então, esse era o cenário para o Fed decidir. Emprego talvez rateando, mas consumo firme e a inflação... Bom, a inflação ainda acima da meta de 2%, né? Embora mais baixa que os picos. Um quebra-cabeça. Complexo, sim, e aí veio a decisão. Corte de 0,25 ponto percentual na taxa de juros. E a comunicação foi naquela linha de corte de seguro, né? Isso, corte de gestão de risco, corte de seguro. A justificativa principal foi essa. Dar uma amortecida nessa desaceleração do emprego, mesmo com a inflação ainda tecnicamente acima do alvo. Mas o que chamou atenção mesmo foi a divisão lá dentro, né? No comitê. Muito. Ficou super claro no dot plot, aquele gráfico das projeções de cada um. Uma dispersão bem grande de opiniões sobre o futuro dos juros. A mediana até aponta para mais 1 ou 2 cortes este ano, né? Daria uns 2 ou 3 no total em 2025. Mas teve gente discordando forte, certo? Teve. O governador Steven Lyron, que é mais novo lá no Fed, defendeu um corte maior, de 0,5 ponto percentual, e foi o único voto dissidente formalmente. E essa divisão toda, essa dissidência, o que isso significa na prática? Levanta que tipo de debate? Vai além da direção dos juros. Levanta questões sobre consenso lá dentro, sabe? Sobre que fatores, talvez até externos, podem estar pesando nas decisões individuais e até sobre a dinâmica do comitê. É aí que entram as críticas como as do Mohamed El-Erian. Ah, sim. Ele vive falando da necessidade de reformar o Fed, né? Exato. O El-Erian bate muito na tecla do risco do groupthink, o pensamento de manada. Aquela tendência de um grupo muito coeso chegar a um consenso que talvez não veja outras perspectivas importantes. E qual a sugestão dele? Ele sugere reformas para aumentar o que ele chama de diversidade cognitiva. Por exemplo, trazer membros externos com voto para o comitê, como faz o Banco da Inglaterra. A ideia é ter gente de fora para desafiar o pensamento interno, trazer outras visões. A preocupação é essa. Sem diversidade, o Fed pode demorar para reagir ou ficar preso numa única visão. Faz sentido pensar sobre a governança dos bancos centrais. Mas, saindo um pouco da estrutura do Fed, como é que os mercados financeiros reagiram a esse corte de 0,25? Pareceu que eles adoraram. Adoraram é pouco. Foi uma onda de otimismo nas bolsas, Dow Jones, Nasdaq, S&P 500,
tudo batendo máxima histórica logo depois. Qual foi a leitura do mercado? A leitura principal nas ações foi: vem mais liquidez por aí e a economia americana talvez consiga mesmo aquele pouso suave. Aí os setores que gostam de juro baixo e crescimento, tipo tecnologia, comunicação, financeiro, lideraram as altas. Mas essa euforia foi em tudo, renda fixa também entrou na festa. Aí a história complica um pouquinho. Mesmo com o corte no juro curto, os rendimentos dos títulos do Tesouro Americano de prazo mais longo, tipo o de 10 anos, eles não caíram muito, não. Às vezes até subiam um pouco. E o que isso quer dizer? Que o pessoal da renda fixa está mais desconfiado. Sugere um certo ceticismo, sim. Principalmente com a inflação. Talvez ela não volte para os 2% tão rápido assim, ou o caminho seja mais longo. E também indica que boa parte desse corte já estava no preço, né? Faz sentido. E vale lembrar, as condições financeiras gerais, tipo acesso a crédito, liquidez, já estavam meio folgadas antes do Fed cortar. Então o impacto real na economia talvez não seja tão grande. Entendi. E outros ativos? O ouro brilhou também, né? Bateu recorde. Foi só juro. Juro mais baixo ajuda o ouro, claro, menor custo de oportunidade de segurar. Mas tem outro fator pesado aí, compras contínuas de bancos centrais. Principalmente China, que vem aumentando reserva de ouro direto, buscando diversificação, segurança. E as criptos? As criptos pegaram carona nesse clima de mais apetite a risco pós-Fed. E o dólar? Como ficou nessa história toda? O dólar deu uma enfraquecida contra outras moedas fortes. Uma explicação que circulou bastante envolve fluxo de capital. Tem gente falando de fundos estrangeiros, tipo fundos de pensão alemães, repatriando grana que estava investida nos Estados Unidos. Repatriando? Mas por quê? Assim, do nada. Parece ser uma mistura. Fatores geopolíticos, talvez uma reavaliação sobre depender da segurança da OTAN, custo de energia alto na Europa. Tudo isso incentivando trazer o dinheiro de volta para casa ou para a região. E essa saída de capital enfraquece o dólar. Naturalmente. E olhando para frente, né, um Fed talvez mais dovish, ou seja, mais inclinado a cortar juro, junto com uma política fiscal americana que pode ficar mais solta, isso cria um cenário de médio e longo prazo menos favorável para o dólar. Entendi. E como essa dança toda, juro, mercado, dólar, chega no bolso do consumidor e nos setores da economia lá nos Estados Unidos? Para o consumidor, o impacto inicial é meio misto, sabe? Quem tem grana em conta de poupança que rendia bem, perto de 4%, talvez veja esse rendimento cair um tiquinho. E para quem tem dívida? Cartão de crédito? O cartão continua caro pra caramba, média acima de 20%. O alívio do corte do Fed é pequeno ali, o que manda mesmo é o score de crédito da pessoa. Agora, para quem quer poupar com segurança, talvez seja uma boa hora de travar taxa em CD, certificado de depósito, antes que caia mais. E o mercado imobiliário, esse sempre sente os juros, né? Sente muito. E aqui a notícia foi até mais positiva para quem pensa em comprar. As taxas das hipotecas longas, que olham mais para o juro do título do Tesouro do que para a taxa do Fed, já vinham caindo antes da decisão. Chegaram em mínimas de 1 ano. A taxa fixa de 30 anos ficou ali perto de 6,3%. Isso já dá um alívio, né? Dá um alívio. Economistas importantes do setor, como Lawrence Yun, da NAR, a Danielle Hale, do Realtor.com, veem isso como positivo. Projetam que as taxas podem ficar por volta de 6% até o fim do ano. Isso deve animar um pouco o mercado de compra e venda. A gente até viu um salto recente, 58% nos pedidos de refinanciamento. Quem já tem casa está aproveitando para baixar o custo. Mas mesmo com taxa a 6%, que ainda é baixa historicamente, o preço dos imóveis continua sendo a pedra no sapato, certo? A acessibilidade ainda está difícil. Exatamente, esse é o grande mas. Os preços em muitos lugares ainda estão tipo 50%, 60% acima do pré-pandemia. Então, mesmo que o juro caia um pouco, a parcela ainda pesa muito no orçamento. A queda no juro ajuda na margem, mas não resolve o problema estrutural do preço alto e da falta de imóvel em algumas regiões. E os REITs, os fundos imobiliários lá dos Estados Unidos, como ficam? Olha, um analista da Mizuho fez uma análise legal sobre isso. Ele disse: sim, juro menor ajuda os REITs, no geral. Custo de captação cai, valor dos imóveis pode subir, mas tem que ser seletivo. Exatamente.
nem todo tipo de REIT se beneficia igual. Segundo ele, os setores mais defensivos, tipo Triple Net Lease, aquele que o inquilino paga quase tudo, e os de healthcare, ligados à saúde, estão indo melhor. Já os de apartamentos e storage, que é autoarmazenamento, ficaram meio para trás ultimamente. Mas mesmo nesses que ficaram para trás, tem oportunidade. Ele acha que sim. Citou empresas de apartamentos como a Mid-America e a Camden, CPT, que são fortes no Sun Belt, sul dos Estados Unidos. A aposta é que vai ter menos prédio novo sendo entregue lá nos próximos anos, o que pode dar mais força para eles negociarem aluguel. E shopping center? Também mostraram resiliência, especialmente os que têm supermercado como âncora. Nomes como Regency, Regi e Brixmor, BRX, foram destacados por isso. Ficam menos vulneráveis, né? Interessante essa visão por setor. Agora, mudando um pouco de assunto, mas ainda no mundo corporativo, teve aquela proposta do Trump sobre a frequência dos balanços, né? Gerou barulho. Sim, a ideia de mudar de trimestral para semestral. Quem defende diz que tira a pressão do curto prazo dos gestores, né? Focariam mais no longo prazo. Quem critica fala em perda de transparência para o investidor. A real é que a pesquisa sobre isso não é conclusiva, não tem um consenso se é bom ou ruim. Enquanto isso, a gente viu um fluxo curioso de investimentos entre EU e Reino Unido, Big Techs americanas prometendo 50 bi lá, e a farmacêutica britânica GSK anunciando 30 bi aqui. É interessante como esses anúncios grandes acontecem bem na hora que estão rolando conversas sobre tarifas entre os dois países. Visitas diplomáticas, mostra a complexidade da coisa hoje. Investimento estratégico de longo prazo e negociação comercial tensa no curto prazo, tudo junto. E a cooperação em energia nuclear entre eles também entra nisso, né? Também. Realinhamento estratégico em área-chave. E falando em Big Tech, teve lançamento do iPhone 17. O que veio de novo? A Apple trouxe os modelos Air 17 e 17 Pro Max. O Air ficou bem mais fino, chamou atenção. Todos com chip novo, A19, melhorias nas câmeras, o Pro Max com zoom ótico de 8x e na bateria. Teve um acabamento novo, Liquid Glass, e o iOS 26. Preços começando em $799 para o 17 até $1.199 para o Pro Max básico. Ok. E no mundo tech de capital, a inteligência artificial continua bombando, né? Sim, e ainda é o motor. A gente viu a estreia na bolsa da Pattern de e-commerce, falando que precisava de capital para brigar por talento de IA. A Netscope de cibersegurança também abriu capital. A Okta, de identidade digital, destacou como segurança é crucial com agentes de IA. E teve um negócio gigante, a CoreWeave, que é tipo uma nuvem para IA, fechando acordo de $6,3 bilhões com a NVIDIA para garantir poder de processamento. A corrida pela infraestrutura de IA tá pesada. E mais alguma notícia corporativa que chamou a atenção? Teve umas pontuais. A Micron de chips, com avaliação boa do Deutsche Bank, The RealReal, de luxo de segunda mão também. Na outra conta, Beyond Meat, de comida vegetal, foi rebaixada, e a Corteva, do agronegócio, parece que está estudando separar os negócios. Pode ser para destravar valor, focar mais. Ok, agora vamos virar a chave para a China, porque de lá veio uma notícia que você classificou como de alto impacto. A BioWide, gigante dos elétricos, soltou um alerta pesado sobre o futuro do setor lá. Exato. Essa notícia da China é forte mesmo. A BioWide, que é uma das maiores do mundo em elétricos, está basicamente prevendo uma quebradeira geral entre as montadoras de EV chinesas. Pensa só, o ano passado tinha umas 129 marcas vendendo elétrico ou híbrido plug-in na China. É muita marca. 129? É difícil até imaginar isso. E quantas devem sobrar? Consultorias como a AlixPartners calculam que só umas 15 devem ter grana para continuar operando até 2030. A própria vice-presidente da BioWide usou a expressão banho de sangue para descrever o que vem por aí. Nossa, mas qual a causa disso tudo? É excesso de carro para pouca gente querendo comprar? É um caso clássico, talvez até extremo, de excesso de capacidade que foi gerado por muito subsídio do governo. O governo chinês injetou, falam-me em $230 bilhões desde 2009. E ainda botou meta de produção super agressiva para as empresas.
O resultado foi uma capacidade industrial gigante, muito maior do que o mercado consegue absorver de verdade. E agora a conta chegou. Exatamente. A gente está vendo a ressaca. Guerra de preço maluca entre as montadoras, desconto gigante para tentar vender estoque, concessionária com pátio lotado, tem história de concessionária registrando o carro que nem vendeu só para bater meta e ganhar bônus da fábrica. Caramba. Isso espreme a margem de todo mundo, né? E está até ajudando a empurrar a inflação para baixa na China, a tal da deflação. O governo agora está tentando intervir para frear essa involução, essa briga de foice no escuro. É um exemplo muito claro, né? Das distorções que podem vir de planejamento central demais, de política industrial focada só em volume, sem olhar para a demanda. Aquela comparação com a União Soviética que apareceu num relatório da Reuters parece fazer sentido aqui. Faz total sentido. E o problema não fica só na China, né? Esse excesso de produção vaza para o mercado global. A necessidade de vender esses carros a preço baixo impacta outros mercados, inclusive o Brasil, onde as marcas chinesas de EV estão recendo rápido. E como essa confusão na China se liga com as negociações comerciais globais? Teve mais conversa EU-China, né? Sim, teve uma rodada em Madrid. Foco nas tarifas americanas sobre produtos chineses e naquela questão do prazo para o TikTok nos Estados Unidos. São os atritos mais óbvios agora. E, em paralelo, a OMC, a Organização Mundial do Comércio, soltou um relatório importante sobre inteligência artificial. E o que a OMC diz sobre IA e comércio? A OMC acha que a IA tem um potencial enorme para turbinar o comércio global, otimizar a logística, a cadeia de suprimento, tudo isso. Mas tem um alerta importante. Qual? O risco real da IA aumentar as desigualdades entre os países. Os países mais pobres podem ficar para trás se não conseguirem diminuir a tal lacuna digital e adotar a tecnologia. O relatório também notou que já estão aumentando as barreiras comerciais para produtos e serviços ligados à IA. Ou seja, a geopolítica já está metendo a mão aí. Falando em geopolítica mais ampla, a gente continua vendo essa tendência de fragmentação, de decoupling entre as grandes potências? Essa tendência parece que está se consolidando, sim. A percepção que fica, olhando algumas fontes, é de um cenário global mais instável e uma postura dos Estados Unidos que outros países veem como mais focada no curto prazo, às vezes meio imprevisível. E o efeito disso qual seria? Isso pode estar levando outros países a buscar mais autonomia, sabe? Diversificar parcerias, depender menos dos alinhamentos antigos. Essa fragmentação, junto com as tensões geopolíticas que não somem e as políticas comerciais mais protecionistas, tipo tarifa, isso pode ter consequência econômica séria no longo prazo. O curioso é que os mercados financeiros, sempre com o olho no curto prazo, parecem estar meio que ignorando isso por enquanto. É uma dinâmica estranha. Ao mesmo tempo que tem fragmentação, tem essas cooperações pontuais que a gente falou, tipo, o Reino Unido em energia nuclear. Sem dúvida, o mundo não é uma coisa só, né? Tem realinhamento, tem cooperação acontecendo mesmo nesse quadro mais fragmentado. O que fica desta semana, então, é um quadro com muitas peças. De um lado, mercado financeiro em euforia, comemorando o começo do corte de juros nos Estados Unidos, apostando em mais dinheiro na praça. Mas do outro lado? Do outro, dados econômicos americanos ainda meio ambíguos, tensões geopolíticas que não vão embora, uma reestruturação industrial gigante e dolorosa rolando na China por causa dos elétricos e debates sérios sobre o futuro da governança das empresas e até do próprio Fed. Exato, muitos pontos de interrogação importantes pairando. E a grande pergunta que fica é, essa euforia toda dos mercados, esse otimismo, isso se sustenta no longo prazo com tanta incerteza estrutural, com essa possível reconfiguração global mais fragmentada que algumas análises apontam? O que essa aparente desconexão entre a Faria Lima global e os desafios da economia real e da geopolítica significa para quem investe pensando lá na frente? Sem dúvida, é algo para a gente continuar acompanhando de perto e refletindo, né? Com certeza. Bom, agradecemos a companhia de todos nesta análise das notícias internacionais. Continuem buscando conhecimento, conectando os pontos, e a gente se encontra na próxima. Até lá, investidores do futuro!